Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Acabamos de receber o microfone, né? A bênção chegando aí. Eu estou entregando aí para ministro do som, que mexe no som, Bobô, que sirva para o serviço na casa do Senhor. Amém? Eu queria nesse momento convidar as crianças aqui presentes a saírem para as suas classes, as maiores, também as menores. Vamos ter 2 classes hoje de crianças, várias crianças hoje, né? Graças a Deus. E os velhos, não. E o restante da igreja, eu quero convidar a abrir a palavra de Deus. Obrigado, Luquinhas. Por favor, abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. Velho não. Experientes. Pai do Senhor, irmão Paulo. Bom trabalho, meu irmão. Deus te abençoe. Sábado tem reunião, viu? Sábado, reunião de treinamento para os diáconos. Glória a Deus. Domingo, ceia do Senhor. Vamos ler, amados, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 2. Apenas o verso de número 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 2. Esperar que todos os irmãos encontrem. Nessa quinta-feira de um pouco de chuva aqui no nosso estado, né? Parece que o inverno que não acabou está começando já. Louvado seja Deus, parece que vai ser bom, né? Que assim seja, né? Que seja um bom inverno, de muita água, muita chuva para o nosso estado, não apenas para o nosso estado, mas para todo o nosso país, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor Deus, amado Pai, quão preciosa, Senhor, é a Tua palavra, diante da qual nós estamos mais uma vez, Senhor, para sermos alimentados por ela, porque nem só de pão viverá o homem, nem só do pão material, Pai, nem só daquilo que é visível, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pai, é daquilo que procede da boca do Senhor, é daquilo que vem do Senhor, é a palavra do Senhor que nos alimenta, que nos dá vida. Então agora nós lemos a Tua palavra e nela iremos meditar, Pai, com toda a atenção possível, com toda a reverência, Pai, do nosso coração, pedindo que o Senhor nos fale, por meio dela e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta que talvez vai causar estranheza para alguns de vocês. Tem a ver até com o que nós acabamos de cantar sobre crer. Você crê na Santa Igreja Católica? Pergunta é: você crê na Santa Igreja Católica? Sim ou não? Em nossos últimos cultos, irmãos, aqui e acolá, nós temos feito uma espécie de perícia do credo apostólico, um documento muito antigo que acredita-se que foi escrito pelos próprios apóstolos. Acredita-se, não há certeza sobre isso, mas nós temos dissecado esse credo, esse documento à luz da palavra de Deus, com o bisturi da palavra de Deus, desmembrando cada frase e avaliando se essa frase está de acordo com a palavra de Deus ou não, à luz das Escrituras. Inclusive, em nosso último estudo, nós paramos para pensar na frase que diz: cremos no Espírito Santo, e nós estudamos sobre isso, o que nós cremos sobre o Espírito Santo. E hoje nós iremos fazer o mesmo
com a parte que vem logo em seguida ao credo. E eu não sei se alguém aqui sabe o que vem logo depois de creio no Espírito Santo. Muito bem. Creio só até aí. Creio na Santa Igreja Católica. Então o que nós vamos fazer hoje é avaliar se essa frase ela está correta, ela é bíblica ou não. Ou seja, será que a Igreja de Jesus na Terra pode ser chamada de santa e pode ser chamada de católica? É sobre isso que nós iremos meditar hoje, à luz da Palavra de Deus. E a resposta para a primeira pergunta é sim. A Igreja de Jesus na Terra é santa. Ela é santa, ela é separada, ela é purificada, ela é diferente. E nós já começamos a entender isso no próprio significado do nome igreja. Alguém aqui sabe o que o nome igreja significa? A gente usa tanto esse nome e é importante entender o que é. Era isso que o Tiago ia perguntar, né? Mas eu perguntei primeiro. O que igreja significa? Irmãos, a palavra igreja, ela é a união de duas palavras gregas, para fora e chamados. Eclésia. Igreja, então, é o time, é a seleção daqueles que foram chamados para fora. Para fora de quê, pastor? Para fora do pecado no qual viviam, para fora do mundo, para fora do lamaçal, para fora da velha vida, para fora do sistema, para fora de tudo aquilo que não presta. Igreja é o grupo das pessoas que são chamadas para fora, e não apenas foram chamadas, elas aceitaram a convocação, elas aceitaram o chamado e saíram de onde estavam, por isso fazem parte da igreja. Então igreja é isso, o significado de igreja é chamado para fora. Ser igreja então é ser diferente, é ser santificado. Isso fica claro não apenas no significado do nome igreja, que é chamado para fora, mas também no próprio texto que nós lemos no início, antes da nossa oração. 2 vezes Paulo dá a entender que a igreja é santa. Quando, pastor? Primeiro, quando ele se refere à igreja de Deus que está em Corinto como os santificados. Olha que palavra forte. Santificados em Cristo Jesus. Santificado significa purificados, separados em Cristo Jesus. Mas aí, depois, em um segundo momento, ele diz: chamados para ser santos. Nós não apenas, a igreja é composta por pessoas que não apenas, em determinado momento, foram santificadas por Cristo, mas ainda vivem um chamado para todos os dias serem santas. Então a igreja é ou não é santa? Pelo significado do nome, chamados para fora do pecado do mundo. E pelo que Paulo diz aqui, aos santificados, falando à igreja, chamados para ser santos, então, sim, a igreja é composta por santos, por isso ela é santa. O que não significa, porém, que a igreja é formada por pessoas perfeitas. De jeito nenhum. Seremos um dia, quando estivermos na glória, aí todo pecado será expulso do nosso meio. Mas infelizmente nós ainda não somos santos, não somos perfeitos, perdão. Somos pecadores ainda. Porém, somos pecadores que não permanecem no pecado.
Ainda somos falhos, ainda podemos errar, sim, mas nós somos pecadores que não se conformam em continuarem no pecado. Ou, dizendo de outra forma, a igreja é formada, sabe de quê? De ex. A igreja tem que ser cheia de ex. Ex-ladrão, ex-prostituta, ex-homossexual, ex-beberrão. Às vezes as pessoas não querem dizer que são ex alguma coisa, mas a igreja é composta por ex. E a gente vê isso aqui mesmo em 1 Coríntios. Abre comigo lá no capítulo 6. Versos 9 a 11. 1 Coríntios 6. (9 a 11). Vai só um pouquinho mais à frente. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos, que confirma aquilo que nós estamos vendo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Verso 9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha a boa notícia. Tais fostes alguns de vós. Vocês eram isso aqui. Paulo lança no rosto dele aquilo que eles eram. Vocês são ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, ex-roubadores. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja de Corinto era cheia de ex. E assim a igreja ágape também tem que ser. Não devemos ter vergonha de dar testemunho daquilo que nós éramos e não somos mais. A propósito, você é ex o quê? Você é ex o quê? Porque você tem que ser ex alguma coisa. Não estou falando só de ser ex-marido nem ex-esposa. Você tem que ser ex alguma coisa ruim. Ah, pastor, eu era bandido, mas eu não sou mais. Eu sou ex-bandido. Pode dar o testemunho. Ah, eu era ex-viciado. Eu sou ex-viciado. Não sou mais. Eu sou ex. Eu sou ex-tagarela. Eu falava muito, pastor. Falava pelos cotovelos, mas Deus me controlou. Eu sou ex-avarento. Eu não queria gastar dinheiro com nada. Não ajudava nem a minha família. Mas agora Deus está falando ao meu coração. A igreja é composta por pessoas falhas, pecadoras, mas que estão sendo transformadas, que estão sendo purificadas, que estão sendo santificadas por Jesus. Eu pergunto isso, você é ex o quê? Porque muitas vezes é triste ouvir alguém dizer assim, e é porque é da igreja. Isso dói, irmãos. Ah, olha aí, e é porque é da igreja. É claro que às vezes isso é injusto, né? Alguém está lançando uma calúnia sobre alguém, falando mal de alguém, mas às vezes não é. Às vezes é verdadeiro. É porque a pessoa não mudou. E às vezes nem quer mudar, quer permanecer do mesmo jeito. Portanto, se você vê alguma área na sua vida, na qual ainda não se libertou, não se conforme com isso. Lute contra isso. Porque a igreja é santa. E aqueles que fazem parte da igreja, eles são
santos. Eles são purificados, eles são santificados em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas é difícil, pastor. Ah, mas o pecado é forte. É difícil se libertar. Mas quem diz que o crente luta contra o pecado com as próprias munições? O crente não luta contra o pecado com as próprias armas. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 6, Paulo fala de um poder que é infinitamente maior do que o meu e do que o teu, que é o poder do sangue de Cristo. Então nós não vamos vencer o pecado com a nossa própria força, e nem podemos. Mas dentro de nós, à nossa disposição, existe um poder infinitamente maior, que é o poder do sangue de Jesus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Então o que nós podemos concluir aqui é que um crente só não se liberta de determinado pecado se ele não quer. Se ele não quiser. Crente não pode dizer, mas é mais forte do que eu. E daí? Você não está lutando só. Quem é que habita em nós agora? Jesus Cristo. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Então, com o poder de Jesus e com a minha decisão, nós seremos santos. Nós iremos vencer todo e qualquer pecado. Quando o credo apostólico diz, portanto, creio na Santa Igreja, ele está correto. Por quê? Porque a igreja é santa. Amém, igreja? A igreja é santa. Você faz parte da igreja, você é santo. Você é e deve ser santo. Eu sou e devo ser santo. Mas pastor, e católica? Podemos chamar a igreja que é santa de católica? E se a resposta para a primeira pergunta é sim, a resposta para a segunda pergunta é sim também. Podemos chamar a igreja de católica. E eu sei que isso parece estranho. Teve até gente que me procurou quando eu coloquei o aviso. Como é, pastor? Creio na Santa Igreja Católica. Quer dizer que o senhor abandonou agora o protestantismo? Deixou de ser crente? Irmãos, eu sei que isso causa um estranho, porque na nossa mente, quando a gente ouve a palavra católica, a gente lembra logo dos padres, a gente lembra logo das missas, a gente lembra logo das imagens, não é isso? Mas a palavra católica nada mais é, nada menos é do que universal. Então aquela igreja que se chama Igreja Universal do Reino de Deus também poderia se chamar Igreja Católica do Reino de Deus, porque a palavra católico é a união de katá, junto, e holos, todo. O que é algo católico? É algo que abrange o mundo inteiro, é algo que abrange a todos. Então essa ideia, se alguém perguntar, pastor, palavra católico tem na Bíblia? E eu digo, não tem. Palavra não tem. Mas a ideia de que a igreja está em todo lugar, a igreja de Jesus Cristo está em todo lugar, aí sim, essa ideia está na Bíblia. Começando pelo próprio desejo expresso de Jesus. O próprio desejo declarado de Jesus é que a igreja estivesse em quantos países do mundo? O que foi que nós aprendemos, irmãos, no nosso aniversário, último aniversário? Qual foi o tema? Ide e pregai em toda a pajuçara. É isso? Ide. Pensou se naquela época Jesus tivesse dito, ide e pregai em toda Jerusalém, o que seria de mim e de você hoje? Mas o ensino de Jesus era,
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi o desejo de Jesus, e várias passagens foram abertas para nos ensinar isso. Porém, esse não é apenas o desejo de Jesus, esse é o destino da igreja. A igreja alcançará pessoas de todos os lugares. A igreja de Jesus não nasceu para ser apenas de um bairro, de um estado, de um país, de um continente. A igreja de Jesus é universal, porque ela alcança pessoas de todos os lugares e de todas as épocas. Por isso ela pode ser chamada de católica, no sentido de geral, no sentido de universal. Inclusive, volta lá para o texto que nós lemos, 1 Coríntios 1 e 2. E olha, se além de chamar atenção para o fato de que a igreja é santa, Paulo também não chama atenção para o fato de que ela é católica, no sentido de estar em todos os lugares. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto. Estava em Corinto, não estava? O que era Corinto? Era uma cidade. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Agora olha isso aqui: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo estava sempre chamando a atenção para o fato de que o Evangelho não havia alcançado apenas uma parte. Aqui ele fala, já naquela época, vocês estão invocando o nome do Senhor, mas não pense que são apenas vocês. Pessoas em todos os lugares estão invocando o nome do Senhor também. A igreja é geral, a igreja é mundial, a igreja é universal, a igreja é católica. Não porque essas igrejas pegaram esse nome para elas, porque não é a denominação delas da qual a Bíblia está falando, mas é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que não tem placa de igreja, mas é a união de todos aqueles que creem em todos os lugares do mundo. Por falar nisso, Paulo chama a atenção para o fato, olha, não são apenas vocês que creram, pessoas ao redor do mundo também creram. Pedro chama a atenção, João também chama a atenção. Inclusive, vamos ver uma visão fantástica que João teve lá em Apocalipse, capítulo 5. Eu disse que o destino da igreja é ser mundial, e João viu isso em Apocalipse capítulo 5. Capítulo pequeno, mas muito significativo. Ele diz assim: amém? Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E às vezes nós temos vergonha, irmãos, de nos prostrar diante de Jesus. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus o quê? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Glória a Deus. Se nós esquecermos então a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana, e nós entendermos que católica significa mundial, em todos os lugares, então sim, o credo está correto. A igreja não apenas é santa, mas a igreja é católica. Por quê? Porque ela está espalhada pelo mundo inteiro. Podemos dizer então que o crente verdadeiro, ele faz parte, ele pertence a 2 níveis de igreja. Primeiro, o crente pertence à igreja local. Pastor, e o que é a igreja local? É a igreja na qual nós nos reunimos. É a igreja que tem um prédio, que tem uma placa. E não é porque a igreja é universal, não é porque a igreja está no mundo inteiro, que eu não devo fazer parte de uma igreja local, que eu não devo ser membro de uma igreja local. Todos nós devemos fazer parte de uma igreja. Quando alguém perguntar onde você congrega, o crente tem que saber dizer. O crente tem que ter raiz, o crente tem que ter endereço. Por mais que ele conheça outras igrejas, ele tem que congregar em uma igreja, ele tem que ser membro de uma igreja, ele tem que ser parte de uma família. Por quê? Porque quando as epístolas do Novo Testamento foram escritas, elas foram escritas para endereços. Acabamos de ver a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Éfeso. Aí tem crente hoje dizendo: não, eu não preciso me congregar. Pois se fosse naquela época, você nem lia a Bíblia, porque a Bíblia só era enviada para um lugar específico, onde os crentes se reuniam em dias da semana, em locais determinados. Então o crente tem que fazer parte de uma igreja local, onde tem um local específico para ela reunir, onde ela vai dizer: olha, eu quero servir na área tal, eu quero contribuir na área tal. Isso faz parte da vida cristã. O crente tem que ter raiz, o crente tem que ter endereço. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo estudo, que fala sobre a comunhão dos santos. Os santos têm que ter comunhão. Porém, irmãos, não é porque nós fazemos parte de uma igreja local que nós vamos esquecer do restante das igrejas. Nós vamos achar que a nossa igreja é a única igreja correta, ou que o reino de Deus somos nós, apenas nós.
Infelizmente, eu digo isso lamentando muito, tem muita igreja que pensa assim. Inclusive tem pastor aqui do Ceará, você percebe essa atitude. Alguns anos atrás, eu creio que a Ágape estava fazendo 2 anos de existência, e eu senti o desejo no coração de convidar um pastor do Ceará muito famoso para pregar. Pastor que tem programa de rádio e tudo, tem rádio própria. E eu senti o desejo de convidar ele para pregar aqui na igreja no aniversário. E a resposta que eu recebi do secretário dele foi que, a partir daquele ano, ele havia decidido que não pregaria mais fora da sua igreja. Ele só pregaria a partir daquele ano na igreja sede e nas congregações. Em outra denominação, ele não pregava mais. Infelizmente, essa é a atitude de muitos. A única igreja certa é a minha. A única igreja verdadeira é a minha. Inclusive a própria igreja católica apostólica romana diz que fora da igreja não há salvação. E nós não podemos ter essa atitude, irmãos. Por mais que nós amemos a nossa igreja, nós temos que entender que a igreja é universal. Nós temos que entender que há crentes fora da igreja Ágape. Há crentes fora do Brasil. Há crentes no mundo inteiro. Pastor, e que lição ou que lições nós podemos aprender dessas duas verdades? Que a igreja é santa e a igreja é católica, é mundial, é universal. Primeiro, eu creio que a primeira lição que nós podemos tirar é sobre a grandeza do nosso Salvador. Jesus não é um Salvador apenas de um grupo seleto. Jesus é o Salvador de todos aqueles que quiserem do mundo inteiro. Vamos pegar, só para a gente entender a grandeza disso, algo que está acontecendo agora. Nesse exato momento, a Copa do Mundo está acontecendo. E é um evento grandioso. Por quê? Porque é um evento que consegue reunir, durante alguns dias, representantes de pelo menos 32 nações, de lugares diferentes da terra. Representantes, times de 32 nações estão se reunindo. E é lindo de ver, irmãos. É lindo de ver pessoas falando idiomas diferentes, com costumes diferentes, culturas diferentes, ali juntos, reunidos, se confraternizando. Às vezes briga, né? Mas na maioria das vezes está ali se confraternizando, conhecendo uns aos outros. Mas eu pergunto para vocês: o que é uma Copa do Mundo comparada com o que Jesus Cristo fez por nós? Jesus vai reunir representantes, não apenas de 32 nações. Jesus vai reunir representantes de todas as nações da terra, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. E não apenas por alguns dias. Ele vai reunir estas pessoas pela eternidade inteira. Ele irá salvá-las, Ele irá santificá-las e Ele irá levá-las para o céu. E dentre esses, eu e você estamos incluídos. Olha o tamanho do nosso Salvador. Olha o tamanho da salvação que Jesus Cristo providenciou para que pessoas de todas as tribos, línguas e nações possam ser salvas, perdoadas e morarem no céu com Ele. Então esse é o Jesus que merece toda a nossa admiração, que merece todo o nosso amor, que merece toda a nossa fé, que merece toda a nossa lealdade, que merece toda a nossa obediência. E por falar em obediência, a segunda lição que eu aprendo aqui, com essa parte do credo apostólico e com o que nós vimos na Bíblia, é a grandeza do nosso dever.
O nosso dever não é evangelizar apenas a nossa família. O nosso dever não é orar apenas pelos nossos, amar apenas os nossos, querer o bem apenas dos nossos. Não. Se Jesus amou o mundo inteiro, que é um versículo até que vai estar ali, daqui para domingo, se Deus quiser, né? Se Jesus amou o mundo inteiro, eu e você temos que seguir o exemplo dele. Então, eu estou orando por alguém aqui da igreja, para começar a subir aqui no altar e trazer informações da Ucrânia, para nós orarmos pela Ucrânia. Alguém que vai subir aqui nesse altar, dia de terça, dia de quinta ou dia de domingo, e vai trazer informações sobre uma tribo da Amazônia, para nós orarmos pelas tribos da Amazônia. Por um país da África, que teve a igreja invadida pelos perseguidores, onde muitos foram mortos, e a igreja Ágape vai orar por esses que sobreviveram, para que Deus fortaleça eles. Jesus Cristo quer que nós sejamos uma igreja com visão católica, não daquela igreja, mas com a visão geral do mundo inteiro, de todas as partes do mundo. E que nós, irmãos, depois de orarmos pelo mundo inteiro, quem sabe estaremos enviando trabalhadores para o mundo inteiro. Quem acredita que isso é possível? Quem acredita que um dia, talvez aqui da Ágape, alguém vai estar se levantando para ir pregar em outro lugar, para ir pregar no interior do Ceará? Nós estamos pregando aqui, e é o começo, mas é só o começo. Quem sabe um dia nós vamos para a Ucrânia, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para o Chile, para a China, para a África, para o Polo Norte, para o Polo Sul, seja lá o que for. Esse é o desejo de Deus, esse é o destino da igreja. Que o nosso amor a Cristo seja demonstrado em uma vida de santidade, irmãos, em uma vida de renúncia e de amor por todos os povos da terra, tanto daqueles que já conhecem a Jesus, como também daqueles que precisam conhecer. Louvado seja Deus. Imagina um aniversário no qual nós vamos ter não apenas pregadores e cantores de outras igrejas, mas até de outros países. Pessoas que se converteram lá fora e vão vir aqui para dar testemunho do que Jesus fez por eles. Eu creio que esse é o desejo de Deus e esse é o destino da igreja. Vamos orar. Fique de pé. Então não confunda, quando eu falo católico, eu não estou falando de uma denominação, de uma religião. Estou falando do significado do nome. Eu creio que a igreja é global, a igreja é mundial. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos revela, Senhor, o Teu plano, o Teu projeto para as nossas vidas. Senhor, nós amamos os nossos, nós amamos, Senhor, a nossa comunidade, e é o começo, Pai, mas o Senhor quer alargar o nosso amor, para que amemos, Senhor, pessoas do mundo inteiro, os povos do mundo inteiro, porque é isso que a igreja nasceu para ser, não uma igreja de 4 paredes, mas uma igreja dos 4 cantos da terra, Pai, uma igreja santa, uma igreja que diz não ao pecado, uma igreja que diz não para a sua vontade carnal, para o seu egoísmo, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor me ensinou, Pai, e agora nos ensina a todos nós, que possamos continuar aprendendo, sermos transformados
Podermos chegar para alguém e dizer: ei, eu era assim, mas eu não sou mais, porque o Evangelho me alcançou. O poder do sangue de Jesus foi derramado sobre mim. Você também pode ser transformado. Jesus te ama e quer salvar a tua vida, Pai. Vem nos usar mais e mais para a tua honra e para a tua glória. Entregamos, Senhor, agora a volta para os nossos lares e o restante deste final de semana, que tudo seja dirigido pelo Senhor e para a glória do Senhor. Pois é no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.